galera! Na videoaula de hoje eu vou falar sobre o estruturalismo. O estruturalismo é uma das correntes das ciências humanas que considera a estrutura como seu principal fator constituinte de fenômenos linguísticos, sociais e psicológicos. O projeto do estruturalismo é chegar em uma gramática geral que reunirá não só as leis dos modos de pensar das pessoas, mas também a forma de apreciar e interpretar fenômenos culturais e naturais. Entre 1906 e 1919, Saussure já administrava cursos de linguística, o que para muitos é o berço do estruturalismo. Outros consideram que os estudos estruturalistas originaram-se do livro Introduction à Louvre, escrito por Strauss, lançado em 1950, criando assim a ciência que estuda a vida dos signos no interior da vida social, a semiologia. Há também aqueles que consideram Roland Barthes, com seu livro Elements de Semiology, do ano de 1964, o fundador do modelo, propondo uma espécie de superlinguística aplicada ao sistema de signos, tais como a moda, o contexto literário, a cultura de massa ou as mitologias tiradas do consumo desta cultura. Semiologia é a ciência que estuda o sistema de signo, ou seja, a linguagem, os códigos, sinalizações, imagens, gestos, sons. Estes formam sistemas de significação. Saussure, em seus cursos de linguística, já visava uma ciência geral, de todas as línguas, faladas ou não, que estudasse a vida dos signos no interior da vida social. Porém, foi Barthes quem concretizou essa ciência. Saussure definiu o signo linguístico como a união entre o significante, ou seja, uma imagem, algo perceptível, e o significado, um conceito, uma representação mental. Em 1929, Jacobson utiliza pela primeira vez o termo estrutura. Em um congresso de Praga, até então, Saussure havia utilizado apenas o termo sistema, marcando o nascimento de uma nova disciplina, a fonologia, que mais tarde serviria de base à expansão do estruturalismo. De acordo com Strauss, a fonologia visa descobertas de leis gerais, encontradas por indução ou deduzidas logicamente, o que lhe dá caráter absoluto, assim sendo não está limitada a uma disciplina particular ou comum. A língua, ou seja, o estudo da linguagem, alcançou status de ciência quando se voltou para a compreensão da linguagem fonética, como um processo de comunicação, envolvendo aspectos físicos, fisiológicos e de outros domínios. A língua, como parte da linguagem, é um aspecto de sua materialização, sendo subsistema dessa, porém específica à espécie humana. Para Strauss, o parentesco se apresenta primeiramente como uma forma de linguagem feita de oposições e relações, como, por exemplo, mulher e marido, pai e filho. Segundo Lacan, o inconsciente é estruturado como uma língua, simbolicamente um quadro pré-fabricado, um significante em busca de significado. Considerando assim que o homem nasce a partir do significante e o significado provém deste, desta forma, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, a vida consiste em dar um sentido vivencial aos quadros formais do inconsciente. A reflexão de Lacan vai ainda mais longe, estudando e buscando estruturar as alterações e o desenvolvimento em relação à significação, que sugerem a partir das trocas dos significantes. Para Foucault, é a cultura vigente que condiciona a maneira de ver qualquer objeto, ou seja, o entendimento, pois o objeto de uma ciência é constituído pela cultura de maneira sincrônica, privilegiando assim a simultaneidade em oposição à sucessão. No ano de 1966, o estruturalismo atinge seu auge, com obras como a resposta de Barthes ao panfleto de Picard, Crítica e Verdade, a semântica estrutural de Greimas, os Écrites de Lacan, Biblioteca de Ciências Humanas de Foucault, entre outros. O estruturalismo sofreu críticas por conduzir o fundamento da sociedade a condições mecânicas. A linguagem estrutural, por exemplo, reduz o contexto a código, privilegiando-se o estudo da língua sem relacioná-la ao contexto inserido. Outro problema é o estruturalismo apagar a ação dos sujeitos. Assim sendo, o estruturalismo retira a relevância do ser enquanto busca entender e estruturar todo o conceito de entendimento. Em 1967, aparecem as primeiras fissuras do estruturalismo, que revelam com o tempo o caráter frequente, artificial,
dos reagrupamentos do primeiro período estruturalista. Os teóricos, então, recuaram, buscando mudar o rumo a fim de evitar um rótulo do estruturalista, exceto Strauss, que prosseguiu em meio aos riscos e ao caos da época. Em meados de 1970, sofrendo múltiplas tentativas de pluralização, é arrebatado de vez. Em seu declínio, veio por meio de vários choques externos ao pensamento estrutural. Além disso, no início dos anos 80, teóricos como Barthes, Lacan e Althusser morreram deixando suas obras inacabadas.